Acordo Investidor, seu programa semanal de oportunidades. Bom dia, investidor! Está começando agora mais um Acordo Investidor, o seu programa semanal de informações, dicas e inspirações para você alcançar os seus objetivos financeiros. Eu sou a Mônica Ferraz, head de contas aqui da Alta Investimentos. Vamos começar com o compilado de notícias que abalaram a semana? Começamos com a saga do Pix. O governo federal revogou recentemente uma norma da Receita Federal que ampliava a fiscalização sobre as transações financeiras, incluindo as feitas por bancos digitais e fintechs. A medida, que havia começado a valer no início de 2025, causou polêmica e gerou uma onda de desinformação com boatos de que o Pix seria taxado, monitorado diariamente. O governo recuou após a repercussão negativa e os esclarecimentos feitos pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmando que o Pix não será tributado. O Pix, lançado em 2020, rapidamente se tornou um dos principais meios de pagamento do Brasil, graças à conveniência e rapidez nas transferências em tempo real, fora que também da gratuidade. Ele não só facilitou a vida dos consumidores, mas também impulsionou os negócios de pequenos empreendedores, que antes enfrentavam dificuldades com métodos de pagamentos tradicionais. A derrota do governo na tentativa de ampliar a fiscalização reflete um desafio na comunicação de políticas públicas, especialmente em ambiente digital, onde desinformação se espalha rapidamente. Essa situação evidencia a importância de estratégias claras e transparentes para evitar que fake news minem iniciativas legítimas. O recuo pode ser visto como uma resposta necessária para manter a confiança dos cidadãos em ferramentas como o Pix, fundamental para a modernização do sistema financeiro do Brasil. Agora, sobre o novo governo Trump. 2025 começou e, apesar de ser um ano novo, muitos dos desafios que enfrentamos em 2024 continuam presentes. A economia global ainda enfrenta tensões geopolíticas, riscos de inflação e problemas fiscais, e a posse de Donald Trump nos Estados Unidos só aumenta a incerteza. Segundo economistas, não devemos esperar grandes mudanças na economia mundial este ano. A inflação global pode diminuir e os juros talvez baixem, mas o crescimento deve desacelerar um pouco. No Brasil, as preocupações são focadas em problemas internos, como a inflação e a situação fiscal. O governo precisa resolver as contas públicas para evitar uma escalada de taxa de juros, que já pode chegar em 13,5% até o final do ano. Isso afeta diretamente os investimentos e o crescimento econômico, que deve ser menor em 2024, mas ainda positivo. A volta de Donald Trump pode trazer incertezas para a economia global, e o Brasil não fica de fora disso. Com sua postura protecionista e possível aumento de tarifas de importação, o dólar pode fortalecer ainda mais, o que teria um impacto direto na inflação global e, consequentemente, no Brasil. Se o dólar subir muito, isso pode pressionar ainda mais os preços no mercado interno. Por outro lado, as políticas de Trump também podem trazer oportunidades para o Brasil, especialmente se o país conseguir se posicionar como fornecedor de commodities para o mercado que os Estados Unidos deixam de atender. No entanto, tudo depende de como o governo brasileiro irá manejar suas políticas fiscais e econômicas para tirar proveito dessas mudanças globais. E agora mais uma notícia. Crescimento dos fundos de direitos creditórios, os FDICs. O mercado de dívida está cada vez mais atrativo para gestores e investidores. Pela primeira vez, os fundos de direitos creditórios, FDICs, superaram os fundos de ações em patrimônio líquido, com 589 bilhões em dezembro de 2024, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Em contraste, os fundos de ações registraram 584 bilhões, uma queda de 6,9%. Esse movimento reflete a migração de investidores para ativos menos arriscados devido ao ciclo e aperto monetário. A busca de alternativas mais rentáveis diante dos desafios da renda variável. Os FDICs tiveram uma captação líquida de 113 bilhões em 2024, quase triplicando o valor de 2023. O crescimento dos FDICs foi impulsionado por vários fatores.
O aumento das taxas de juros levou muitos investidores a procurar alternativas na renda fixa, que proporcionaram maior segurança em tempos de incerteza. Além disso, mudanças regulatórias como a norma 175 da CVM tornaram os FDICs ainda mais atrativos, permitindo que eles comprem cotas de outros FDICs e eliminando a necessidade de pagar o come-cota semestral. Esse ambiente regulatório favorável, aliado à flexibilidade e simplicidade na estruturação dos FDICs, tem atraído um número crescente de investidores e emissores, ampliando as diversidades dos setores atendidos, desde o agronegócio até o financiamento de startups e indústrias criativas. Para o futuro, a expectativa é que os FDICs continuem ganhando espaço no mercado de capitais. Com a tendência de migração de crédito do setor bancário para o mercado de capitais, os FDICs podem se tornar um dos principais instrumentos financeiros nos próximos anos, possibilitando um crescimento significativo da indústria de fundos até 2030. Essa notícia está ligada diretamente com o nosso acompanhamento da nossa carteira de fundos. Te convido a entrar nos grupos se você ainda não está neles e se você não é cliente, abra sua conta. Lembre-se que essas informações são importantes para você avaliar suas estratégias e ter em mente o que acontece no mercado e nos seus investimentos, mas não é para você operar notícia. Isso aí é só para você se basear e entender e se situar dentro do mercado. Preparados para a reflexão de hoje? Sérgio, nosso CEO, vai compartilhar com a gente uma dica muito importante sobre os impactos da notícia. Fica ligado. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para trocar essa ideia com vocês. Uma excelente semana para todos que acompanham aqui. Espero que esse formato aí a gente venha adaptando, venha melhorando ele aos poucos. Eu tenho certeza que a gente vai engatar aí, vai atender a grande maioria das pessoas. Obrigado pelos feedbacks também, que todos estão colaborando aqui conosco. Isso é muito importante aqui para o nosso desenvolvimento. E hoje, gente, eu queria conversar com vocês. A gente falou um pouco de metas, falamos de objetivos nesses 2 últimos vídeos. E hoje eu queria comentar um pouco sobre o que está acontecendo nesse momento, esse tanto de informação negativa, fake news, enfim, Hoje a gente vive aí uma prosperidade com a internet e ao mesmo tempo tudo que prospera sempre vai ter outros contras, situações que não vão ser tão favoráveis em função dessa prosperidade. Isso sempre foi assim ao redor do mundo, enfim, quando criaram o petróleo, criaram o Rockefeller ali naquela época, ali, inventaram a querosene, que servia como um instrumento de iluminação, e aquilo ali ocasionou um monte, foi uma prosperidade, ter encontrado a luz, a forma das pessoas terem uma qualidade de vida melhor, mas ao mesmo tempo aconteceram ali inúmeros incêndios, em função dessa prosperidade. E hoje eu coloco a mesma analogia aqui com as informações. Então, o que eu queria passar para vocês aqui, eu vejo muito isso aqui no nosso dia a dia, aqui com nossos amigos clientes, essa situação de pânico, que uma notícia ruim ocasiona. E é engraçado que uma notícia ruim é mais devastadora do que uma notícia boa. Uma notícia boa, ela não tem um impacto tão grande quanto uma notícia ruim, só que a notícia ruim, ela afeta, o seu emocional, você acha que está tudo errado, você começa a ficar com medo. De 1 ano e meio para cá, se vocês observarem, o dólar ia se estabilizar para baixo, a bolsa ia subir e o juro ia cair. O que aconteceu? O juro subiu, a bolsa caiu e o dólar subiu. Então, tenha resiliência na sua tomada de decisão. Nós estamos aqui na Alten não para te indicar um produto X ou isso, mas sim para te dar um discernimento, te ajudar numa tomada de decisão, manter uma tranquilidade nessa composição do seu portfólio, porque nada vai adiantar se você ficar buscando diquinhas ali, ficar buscando informações rápidas para compor o seu portfólio, sendo que isso não vai acontecer nada. Então uma notícia ruim, ela mal aproveitada, ela mal digerida, para quem está buscando essa informação, ela pode ocasionar uma devastação total na sua carteira e isso vai demorar anos para ser revogado. Então, eu deixo aqui essa mensagem: busque informações que sejam concisas, procure os nossos assessores. Nós vamos te dar aí um panorama, eles vão te mostrar que às vezes um fundo de ações agora, que está sendo muito penalizado, é a melhor oportunidade, entende? Não leve as informações para a sua vida.
as informações, principalmente as que são negativas, ela vai te puxar para baixo, ela não vai te deixar prosperar. Assim como a gente falou de meta, você precisa ter resiliência, precisa ter consistência, para você também absorver informações, você também precisa de consistência e resiliência. Fica aqui a nossa dica, se aperfeiçoe, busca informação de fontes precisas e não se apavore. Tenha sua meta concisa consigo mesmo e não tente mudar essa rota no meio do caminho por uma informação que você viu no YouTube ou que você viu nas redes sociais. Isso não vai adiantar. E se essa informação realmente for relevante, aí sim você vai parar, você vai fazer uma análise estrutural da sua carteira e aí sim você vai seguir. Conte conosco, grande abraço e até mais. Valeu, Sérgio. Às vezes a gente tem que se desligar um pouco mesmo para focar no que importa. É isso que vai fazer os seus investimentos crescerem, com os aportes e com o foco. Agora chegou a hora do aprendizado. Como eu comentei com vocês no Acorda passado, a gente vai trazer para você sempre algo que agrega no seu conhecimento. E hoje não vai ser diferente. Mitsu Ishida, que é o nosso head de renda variável, vai falar com vocês hoje sobre os impactos e os detalhes do que nós podemos esperar do governo Trump. Quando pensamos em investimento, o que pode acontecer? Pode rodar aí, editor. Hoje o governo Trump assume o poder, então quais são os investimentos aí que ficam interessantes para ficarmos de olho nesse novo cenário político? Bom, como o mercado já se antecipa, o Trump foi já a favor do movimento pró-cripto. Então essa regulamentação, quebrar barreiras, fomentar o uso dos criptoativos, inclusive do Bitcoin, fez com que o mercado se movimentasse bem. No mês de novembro a gente viu o destaque de 1 trilhão de movimentação com essa regulamentação. Obviamente, o Fed está de olho na questão da taxa de juros, que ele falou que vai reduzir, mas ainda com alguns ajustes ali, com precauções, tá? Isso a gente precisa acompanhar. Isso, inclusive, é um dos motivos da moeda ter sido corrigida e não ultrapassar ainda mais o 100k. Mas, com o Trump no poder, a gente pode entender que 2025 vai ser um ano promissor para os criptoativos, sim, tá? Ainda, inclusive, com essa regulamentação. Os investimentos que a gente vai olhar aqui é muito também pelas promessas políticas, porque ele está assumindo o poder, então as suas decisões, de fato, vão impactar. Um ponto aqui que eu acho interessante pra gente olhar é que ele é um governo mais tradicional, ou seja, ele vai voltar pro mercado mais interno, buscando a independência mais dos Estados Unidos, e alguns setores tradicionais aqui então se destacam. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui alguns setores tradicionais para ficar de olho agora com o governo Trump. Petróleo e gás. Trump tem sido um forte defensor na exploração do petróleo e gás nos Estados Unidos, argumentando que isso pode levar à independência energética no país e a criação de empregos. Outro setor é o setor de energia. Além do petróleo e gás, Trump também apoia outras formas de energia tradicional, como o carvão. E por último aqui, finanças. No setor financeiro, Trump tem promovido a desregulamentação, isso quer dizer, quebrando barreiras, tanto para questões fiscais, questão de impedimentos. Isso amplia mais e cria mais concorrência dentro do mercado de finanças. Esses são os 3 setores, além de criptoativos para ficar de olho. Outra classe de ativos que se torna interessante é renda fixa. Quando a gente reduz impostos, tem um ponto. Eu quero movimentar a economia, porém, eu tenho mais responsabilidade fiscal para cumprir. E isso pode impactar e gerar inflação. Então, a renda fixa, nesse caso, se torna aí um destaque. Mas é como eu falei para vocês, a gente precisa acompanhar como está sendo a economia de Trump antes de se posicionar no ativo. Pode ser que a inflação venha a cair, né? Pode acontecer o contrário. Mas indícios de que nesse tipo de política a inflação venha subir, inclusive aí sobe também a taxa de juros para controlar essa inflação e os investimentos de renda fixa se tornam interessantes, tá? Mais um ponto também para a gente finalizar aqui. O governo Trump quer taxar as importações, então ele quer concentrar as coisas mais dentro dos Estados Unidos. Taxar a China, taxar o Canadá e o México dessas importações. O que acontece? As empresas que importam, empresas de indústria, elas têm que repassar isso de alguma forma. Isso pode, de fato, abalar essas indústrias. Toda vez que eu vou importar, eu vou pagar imposto. E quem costuma pagar, geralmente, é o consumidor final. Então, eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Acompanhar racional, porque isso pode impactar as empresas do S&P 500 que são de grande porte nos Estados Unidos. O gráfico mostra o seguinte. Então, o fabricante estrangeiro produz bens a serem vendidos nos Estados Unidos. Esse calçado é enviado para os Estados Unidos, onde ele é taxado, né? Então, as empresas sediadas nos Estados Unidos pagam a tarifa ao Tesouro dos Estados Unidos, né? Só que assim, a empresa americana tem algumas opções para compensar esse aumento de custo,
né? Se ela absorver todo o custo, obviamente vai impactar ali os salários e também geração de novos empregos, porque eu estou reduzindo meu custo para manter o preço. Outro ponto, né? A empresa transfere isso ao comprador. Então, sobe então o preço, seja de sapatos ou outros itens importados, tá? E por último, a empresa transfere isso para o comprador. Então, um produto que custava 10, ele passa a custar 20 e o consumidor passa a consumir menos também. E aí vem impactando as empresas de grande porte e as que fabricam, né? Então, ficar atento a isso para índice do S&P 500. Mas como falei, tudo depende de como se encaminha. A gente não pode definir apenas pelas promessas, sem acompanhar as notícias, né? Agora eu quero saber de vocês, já começaram a investir no mercado exterior? O que vocês esperam aí pro governo Trump também? Deixa aqui nos comentários do vídeo pra gente saber. A gente espera então no próximo conteúdo pra gente continuar. Até a próxima. Fui. Ótima explicação, Mitsu. Prestou atenção? Se quiser, veja novamente no gravado e vai pausando para anotar os setores que ele mencionou, hein? Pode ser uma boa aí para você. Bom, como tudo que é bom dura pouco, nosso Acorda chegou ao fim. Hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de ir, deixa seu like, compartilhe com os amigos e com quem você acha que precisa ouvir as mensagens que a gente teve hoje. Conte-nos nos comentários o que você achou do programa. Eu sou Mônica Ferraz. Muito obrigado pela companhia até aqui e a gente se vê segunda que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais um Acorda Investidor.